Estou feliz e alegre de estar com os irmãos nessa noite, para juntos aqui, nessa responsabilidade, né, de trazermos um estudo para a edificação de nossas vidas. Então, eu peço já que você abra sua Bíblia para o livro de Salmos, Salmos 106, versículo 15. Salmos 106, versículo 15. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Salmos 106, versículo 15. Concedeu-lhe o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Vamos ler novamente. Versículo 15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. Então, nessa noite, graças a Deus, nós estamos na casa do Senhor para adorar a esse Deus maravilhoso que vive e reina para todos sempre. E eu não quero prolongar muito nesse estudo, mas nós vamos tentar ser o mais dinâmico possível. Então, vou pedir também a ajuda de alguns irmãos para ler alguns versículos nessa noite, até para que os irmãos possam participar em nome do Senhor Jesus. E o tema do nosso estudo dessa noite é: evite escolher o bom ao invés do melhor. Evite escolher o bom ao invés do melhor. Nós sabemos que a vida humana ela é uma série de escolhas. Hoje mesmo, agora à noite, você fez uma escolha. Talvez você passou o dia hoje inteiro trabalhando, está cansado. A sua vontade não era estar na casa de Deus nessa noite. Talvez era estar descansando depois do longo dia que você teve de trabalho. Mas você não escolheu o bom, você escolheu o melhor, que é estar na casa do Senhor. E na presença do Senhor, a fartura de alegria. Na presença do Senhor, não importa se a gente veio cansado, sem forças. Aqui nós recarregamos as nossas forças. O Senhor renova as nossas forças. A palavra do Senhor diz que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então só o Senhor é que pode nos fortalecer. Então você já fez uma escolha melhor, que foi de estar na casa do Senhor nessa noite em comunhão para juntos prestarmos um culto ao Senhor nosso Deus. Então essas escolhas de nossas vidas, elas vão determinar o nosso futuro. Quando criança, geralmente a gente tem em mente o que nós queremos ser, né, quando virarmos na fase adulta. Talvez queriam ser médico, outros queriam ser professores, e talvez hoje você não está exercendo aquilo que você planejava, aquilo que você escolhia. Mas, irmãos, isso não é culpa de Deus, não é culpa dos outros. Talvez você não está exercendo a sua função, aquilo que você almejava, por culpa sua, né? Você, durante a sua vida, não fez escolhas para que esse sonho viesse a ser realizado. Mas nós temos escolhas todos os dias para fazer. Nós escolhemos todos os dias se nós queremos realmente servir ao Senhor com sinceridade ou não. Então há uma luta, há uma batalha travada entre a nossa carne e o nosso espírito, em fazer aquilo que parece ser bom e não o melhor. Mas nós devemos, irmãos, sempre escolher o melhor de Deus para as nossas vidas. Então, em nossas escolhas, nós nos deparamos com 2 pontos que eu julgo importantes. O primeiro ponto é agradar a mim mesmo, escolhendo aquilo que parece ser bom aos meus olhos. E o segundo ponto é escolher o que é melhor, aquilo que vai agradar ao Senhor. Então nós, irmãos, todos os dias temos essa escolha a fazer: agradar a nós mesmos ou agradar
ao Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, ele soube fazer as suas escolhas. Em determinado momento, ele falou que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, as escolhas de Deus para a sua vida, ele escolheu viver a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, a escolha, ela é sempre o mais importante na vida do cristão, porque não é a sorte que vai determinar o nosso futuro. Para nós cristãos, não existe lá o tal do pé de coelho, que traz sorte. Outros utilizam trevo de 4 folhas que traz sorte. Outros têm outras superstições, achando que vai prosperar, que vai ter uma vida próspera por conta desses objetos. Para nós cristãos, irmãos, isso não tem nenhum valor, porque é a nossa escolha, é o que nós, irmãos, resolvemos fazer no nosso dia a dia, é que vai determinar o nosso futuro. Se nós escolhemos, irmãos, coisas melhores, aquilo que vai agradar a Deus, com certeza nós vamos, irmãos, ter uma vida próspera. O que diz lá no livro de Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar no seu próprio prazer. Ou seja, a gente precisa saber escolher o melhor para as nossas vidas. E nessa noite nós vamos entender, através desse estudo, 3 exemplos para nós, irmãos, ao invés de escolher o bom, escolher o melhor. Evitar escolher o bom, mas escolher o melhor de Deus para as nossas vidas. Então, são as nossas escolhas que vai atestar qual é o nosso caráter. Há um ditado no mundo que diz: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, a escolha também das nossas amizades também vai determinar o nosso caráter, vai influenciar também a nossa vida. E nós cristãos precisamos ser revestidos todos os dias, irmãos, da palavra do Senhor, do Espírito Santo de Deus, revestir o velho homem, porque agora, irmãos, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos, irmãos, agora cristãos diferentes. Nós não vamos mais agradar o nosso eu, nós precisamos agradar ao Senhor. Então, nós temos decisões a fazer. Eu posso citar como exemplo também, no Jardim do Éden, Deus havia colocado para aquele casal, Adão e Eva, 2 árvores naquele jardim. Uma era do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. Uma parecia ser melhor, e a outra parecia ser boa, mas eles, irmãos, por ser influenciado ali por Satanás, através daquela serpente, Eva, ela não escolheu o melhor, ela escolheu aquilo que ela achava que era melhor, mas na verdade não era melhor para a sua vida. E nós sabemos que por consequência dessa escolha, o homem passou, irmãos, a ter a morte, porque o salário do pecado é a morte. Deus havia colocado aquele casal naquele jardim para viver feliz para sempre, com a vida na presença do Senhor, mas eles escolheram o bom ao invés do melhor. Nós cristãos precisamos escolher o melhor de Deus para a nossa vida. Mas, no entanto, muitos cristãos de hoje em dia, na sua ânsia, na pressa de fazer a sua escolha, eles cometem erro. Ao invés de escolher o melhor, eles escolhem o bom para as suas vidas. Eu também já cometi esse tipo de erro. Afinal, nós não somos super crentes. Muitas vezes nós somos apressados em nossas escolhas, e as escolhas que nós fazemos podem nos trazer consequências muitas vezes irreparáveis. Então nós precisamos dar ouvido
a voz do Senhor, ter paciência, descansar no Senhor e pedir: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Será que isso que eu vou fazer vai dar certo? E não se precipitar, ir lá fazer a sua escolha e depois sofrer as consequências. O Senhor jamais quer que nós venhamos sofrer, mas Deus, Ele deixa que cada um de nós tenha a liberdade de fazer a sua escolha. Aquele casal, Eva e Adão, eles tinham o livre-arbítrio para fazer a sua escolha, e eles não escolheram o melhor, escolheram o que achavam que eram melhor e tiveram consequências drásticas. E por isso, irmãos, nós precisamos todos os dias pedir que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Então, eu pergunto, quem em sã consciência, se tivesse a oportunidade de escolher o que é melhor, escolheria o bom? Eu posso fazer um exemplo. Por exemplo, se eu fosse um dono de uma concessionária de veículos e tivesse lá veículos luxuosos, caros, e se eu resolvesse dar um veículo para o irmão auxiliar Edivaldo Freitas, eu iria chegar para ele e dizer: Edivaldo Freitas, você pode escolher aí o carro que você quiser. Eu tenho certeza que ele ia escolher o melhor carro, né? Mas muitas vezes nós, nas nossas vidas, nós não escolhemos o melhor de Deus. Nós escolhemos aquilo que parece ser o melhor. Mas Deus, irmãos, nos dá a oportunidade, nessa noite, de nós aprendermos aqui, dentro da palavra do Senhor, qual é a escolha que nós devemos fazer. É orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus, irmãos, Ele quer sempre que eu e você venhamos comer do melhor dessa terra, que venhamos prosperar, mas muitas vezes, por nossa escolha, nós não atingimos o alvo que Deus Ele quer realizar através das nossas vidas. Então, entendendo o que é as escolhas. Segundo o dicionário, escolha significa ato ou efeito de escolher, preferência, eleger, opção, discernimento, capacidade de avaliar, selecionar uma coisa entre duas ou mais opções. Então, a partir do momento que nós somos responsáveis por nossas vidas, que nós temos entendimento, nós devemos, irmãos, entender que nós vamos ter consequência diante das nossas decisões. Então, as escolhas que nós fazemos ontem vai refletir no hoje que nós somos. A escolha que nós fazemos hoje no presente vai refletir em nosso futuro, em nossa vida. Então, nesse pequeno estudo, nós vamos aprender, como eu falei, 3 exemplos aqui de escolhas que nós devemos evitar fazer, em nome do Senhor Jesus. E a primeira escolha que nós vamos estudar nessa noite é a escolha de Ló. Nós vamos falar sobre a escolha de Ló, que era sobrinho de Abrão. Vamos falar sobre a escolha da nação de Israel e as nossas próprias escolhas. Então nós vamos para o primeiro ponto nesta noite. A escolha boa de Ló. Gênesis capítulo 13, versículo 8 ao versículo 11. Quem pode nos ajudar lendo nessa noite em nome do Senhor? Gênesis capítulo 13, verso 8 até o versículo 11. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, com entre os seus pastores e meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Olhou Ló e viu todos os vales do Jordão, todos
Amém. Então nós vemos aqui a escolha que Ló ele fez. Ló ele era sobrinho de Abrão. Infelizmente, irmãos, Abrão aqui ele cometeu um erro com o Senhor, que foi levar Ló consigo. Qual foi o mandamento de Deus para Abrão? Quem sabe dizer que quando Deus chegou para Abrão, ele falou, amém, ele disse: Abrão, sai da tua parentela, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Abrão, irmãos, ele saiu da sua parentela, mas ele levou a sua parentela consigo. Então o primeiro erro foi aqui de Abrão, levar Ló consigo. Portanto, Abrão e Ló, eles começaram a prosperar, começaram a ter riquezas. Nós vemos aqui que tiveram aqui várias brigas aqui entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Então eles começaram ali a contender um com o outro. Essa ovelha é minha. Não, essa ovelha aqui é de Abrão. E começaram a brigar. Então Abrão, que é o mais experiente, ele chegou para Ló e falou: Ló, nós precisamos nos separar, porque da maneira que está não vai dar certo, a gente não vai chegar a um denominador comum, nós precisamos nos separar para que nós venhamos crescer, porque essa briga ela não vai acabar, vai sempre existir entre nós dois. Então Abrão falou para Ló: Ló, olha aí para os pastos, olha em direção, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Então, Abrão, contrariando aqui a cultura da época, ele permitiu que o seu sobrinho escolhesse o primeiro lugar para qual iria partir. Você sabe me dizer por quê? Que Abrão, ele deixou Ló escolher o primeiro lugar? Porque Abrão contrariou tudo e deixou Ló escolher aqui o primeiro lugar, a partir ser o primeiro a escolher? Irmãos, Abrão, não importava aonde ele iria chegar, Deus iria com ele. Porque Abrão, irmãos, ele não andava por vista, ele andava por fé. Aonde ele chegasse, o Senhor seria com ele no nome do Senhor. Se ele fosse aqui para Sodoma e Gomorra, Abrão faria diferença naquela nação. Vejamos, irmãos, o que Ló ele fez. Na época de Ló, casavam-se, davam em casamento, havia uma pecaminosidade naquela cidade, mas Noé, ele resolveu, irmãos, ser diferente, ele resolveu fazer a diferença. Então não importava se Ló fosse para a esquerda e Abrão para a direita, não importava onde Abrão chegasse, Deus tinha uma promessa na vida de Abrão e faria ele prosperar em nome do Senhor Jesus. É assim, irmãos, que Deus faz. Quando nós, irmãos, estamos diante da vontade do Senhor, Deus ele nos faz prosperar aonde quer que nós venhamos chegar. Foi assim também com José. Aonde José chegava, o Senhor era com José. José prosperava e ele saiu de escravo para ser governador do Egito, porque o Senhor estava com José. E eu te digo nessa noite que o Senhor está contigo em nome do Senhor Jesus. Creia, tenha fé, pare de andar por vista, comece a andar por fé e Deus vai fazer você prosperar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então Ló, ele resolveu ir para as Campinas. Aquela cidade já está tudo estruturado, vai ser bom, não vou ter trabalho com nada, eu vou chegar lá e vou prosperar. Talvez essa era o pensamento de Ló. E Ló, irmãos, ele fez uma escolha insensata, e toda a planície de Sodoma recaiu sobre a sua vida. E posteriormente, nós vemos que Abrão escolheu Hebrom, passando a ser o seu lugar de sua residência permanente. A ganância de Ló
fez com que ele escolhesse Sodoma para viver. Uma cidade próspera, com sistemas de irrigação estabelecido, situado próximos a grandes campinas, rica em vegetação. No entanto, essa escolha, que parecia ser boa, parecia ser o melhor para Ló, não foi a melhor escolha. E consequências vieram sobre a vida de Ló por conta dessa escolha. E a primeira consequência foi que ele escolheu aquilo que agradava, que lhe agradava, e não aquilo que agradava a Deus. E ele começou a se aproximar cada vez mais da cidade, começou ali a se enturmar com aquela população, mesmo sabendo de todo o pecado e perversidade daquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Ele deixou levar-se sobre ali a influência daqueles moradores. O que diz a palavra do Senhor lá em Salmos 1, que fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Olhando para o Novo Testamento, nós também vamos ter como exemplo para as nossas vidas o que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Romanos, no capítulo 12, que ele fala: não vos conformeis com este século, pelo contrário, transforme a sua mente através do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ló, irmãos, ele se conformou com aquilo. Ló, ele resolveu se entregar às paixões daquela cidade e ele deixou-se ser influenciado. Eu te digo nessa noite que Deus, ele não nos chamou para ser influenciado. Deus nos chamou para influenciar. Deus nos chamou para fazer a diferença. Nós somos luz e sal nesta terra. Deixa o Senhor te usar. Faça a diferença aonde você chegar, em nome do Senhor Jesus. Então, a segunda consequência sobre a vida de Ló: ele se aproximou da cidade, como eu falei. A primeira, ele escolheu aquilo que não agradava a Deus, mas agradava a si. A segunda foi que ele se aproximou, deixou-se ser influenciado pelaquela cidade. E a terceira, que ele se tornou um grande homem de influência e posição naquela cidade. Não era isso, irmãos, que Deus tinha para a vida de Ló. No entanto, ao ganhar influência naquela ímpia cidade, ele perdeu totalmente o seu testemunho, ao passo que nem as suas filhas aceitaram o seu conselho. Você pode ver isso depois lá em Gênesis capítulo 19, versículo 14, quando Ló, ele começa a dar conselhos ali para as suas filhas, e elas zombam, os seus genros zombam do próprio sogro de Ló. Então ele não tinha mais ali uma influência para a sua família, porque ele deixou-se levar por tudo daquela cidade. Tanto, irmãos, que ao ele fazer isso, as suas filhas se entregaram ali ao padrão daquela cidade. Então nós vemos aqui uma triste escolha. Parecia ser boa, parecia ser uma escolha perfeita, mas não era. Estava longe de agradar à vontade de Deus. E assim, irmãos, também acontece conosco. Quando nós agradamos ao Senhor, escolhendo aquilo que Ele quer para as nossas vidas, ou quando nós escolhemos aquilo que vai agradar ao nosso eu. Abraão e Ló, eles tinham a mesma linhagem, eles tinham a mesma oportunidade, mas Abraão resolveu ser diferente de Ló. Eles estavam sujeitos ao mesmo ambiente, mas eles tinham caráter e escolhas diferentes. E no momento da crise,
é que nós vamos ver se nós, irmãos, realmente servimos a Deus ou não. É no momento da crise, irmãos, que Deus ele nos prova se nós realmente servimos a Ele ou não. E Abraão, irmãos, ele provou que servia ao Senhor de todo o seu coração. E a escolha, irmãos, de Abraão foi tão boa, que ele agradava tanto ao Senhor, que após ele sair ali, depois da escolha de Ló, ele edificou um altar ao Senhor. Ou seja, ele colocou Deus sempre em primeiro lugar diante da sua escolha. Ló, ele ganhou influência e respeito na cidade de Sodoma, mas ele perdeu seus familiares. E o principal, ele perdeu o seu contato e intimidade com Deus. Abraão, ele guardava a cidade que não tem fundamentos. Abraão, ele cria nas promessas de Deus. Se você olhar para a palavra do Senhor lá em Gênesis, vai dizer que Abraão, ele creu contra a esperança. Ele acreditou nas promessas do Senhor. E ele ficou conhecido como amigo de Deus. E logo após essa divisão, Abraão, ele adorou e exaltou o Senhor. E nós sabemos, irmãos, que Abraão, ele é hoje considerado o pai da fé, porque ele escolheu o melhor de Deus para a sua vida. E a segunda escolha, que parece ser boa, que nós vamos falar nessa noite, é a escolha da nação de Israel. Fica lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 9. O irmão puder nos ajudar lendo em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 ao 9. Já estás idoso, teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, a semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está me pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Amém. Então nós vemos aqui a escolha da nação de Israel. O propósito de Deus não era que a nação de Israel tivesse um rei terreno, mas que eles tivessem um rei soberano sobre as suas vidas. Mas, no entanto, a nação de Israel quis ser igual às outras nações, pois eles precisavam ser diferentes. O Senhor havia chamado a nação de Israel para ser exclusivo dele, mas eles quiseram imitar as outras nações e pediram um rei terreno. E o Senhor fala para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim, porque eu quero ser o líder deles, quero ser o rei, mas eles querem um rei terreno, nós vamos dar o que eles estão pedindo. E assim Deus, irmãos, deixou que Israel escolhesse para si um rei. Então Deus, na sua infinita misericórdia, ele falou: já que eles desejam um rei, nós vamos, Samuel, dar um rei terreno à nação de Israel. Eu vou conceder o desejo do coração deles. O que eles estão pedindo não é o melhor. Eles acham que é, mas não é o melhor, escolhendo aquilo que parece ser bom. Porque as outras nações têm um rei. Eles também querem ter um rei, mas eles vão perceber mais tarde a consequência dessa escolha, do que eles estão fazendo, o tipo de escolha que eles estão realizando. E nós vemos aqui mais uma vez o grande perigo de acharmos que estamos escolhendo o
melhor, ao invés de escolhermos, acharmos que nós estamos escolhendo o melhor e na verdade não é o melhor. Nós estamos escolhendo aquilo que parece ser melhor. Nós estamos escolhendo o bom, mas nós devemos evitar escolher o bom ao invés do melhor. Sempre deixando Deus, irmãos, tomar conta e direção das nossas vidas. E eles não consultaram a Deus sobre isso. Eles simplesmente disseram: nós queremos um rei igual às outras nações. E assim Deus concedeu o que eles pediram. Então nós vemos, irmãos, as consequências. Eu posso falar aqui as consequências que vieram após essa escolha da nação de Israel. E a primeira consequência foi do rei Saul. Ele foi leal a Deus, até que a sua impaciência, o seu orgulho, a sua arrogância entraram em seu coração e ele perdeu o seu reino. O segundo rei foi o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. O terceiro rei, o rei Salomão, foi o mais sábio, mas nem a sua sabedoria fez com que ele evitasse praticar atos de idolatria e tantas outras coisas abomináveis a Deus. Mesmo assim, ele foi um bom rei. Após ele, veio o rei Roboão, perdeu a oportunidade de ser um rei conforme o padrão divino e a nação de Israel foi dividida. Então o reino do norte, sendo Jeroboão, seu primeiro rei, praticou idolatria sem tamanho. O reino do sul, sendo Roboão, o primeiro rei, foi mais fiel a Deus, mas mesmo assim também caiu em pecado. A nação de Israel recebeu o rei que eles queriam, mas cada um foi se desviando dos propósitos de Deus, até que Deus levou a nação de Israel ao cativeiro. Deixou que eles chegassem ao cativeiro por conta da má escolha que eles fizeram. Então, consequências, irmãos, há naquilo que nós escolhemos em nossas vidas, em nome do Senhor. Então, tristes resultados aqui de uma boa escolha. E é assim, o versículo que nós lemos nessa noite fala que ele concedeu o que eles pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Em outra tradução fala que fez com que eles viessem emagrecer, ou seja, uma doença pegou a nação de Israel pelaquilo que eles escolheram. Uma lição, irmãos, nós podemos aprender aqui. Às vezes Deus, Ele pode nos conceder os nossos desejos, quando nós escolhemos uma coisa boa no lugar de escolher o melhor de Deus. No entanto, essa concessão de Deus é a maneira dele fazer que nós venhamos aprender a depender dele, a saber qual escolha correta a fazer, a aceitarmos o melhor de Deus para as nossas vidas. E nós sabemos, irmãos, que o melhor de Deus é a presença do Senhor, é buscar em primeiro lugar o reino do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos, irmãos, ver quando o Senhor Jesus, ele foi recepcionado ali em Betânia por duas irmãs, Marta e Maria. E nós vemos, irmãos, que Marta, ela inquieta, querendo fazer ali um banquete para o Senhor Jesus, e ela chega para Jesus: Jesus, não te preocupas que Maria venha me ajudar a te servir? E Jesus fala para Marta: Marta, Marta, anda preocupadas com muitas coisas, apenas uma coisa é necessária. E Maria, ela escolheu a melhor parte. Maria escolheu estar aos pés do Senhor Jesus, buscando em primeiro lugar o Senhor Jesus. Não importava se eles iam ali
ter um pequeno prato ou um banquete. O importante é que ela queria estar aos pés do Senhor Jesus, aprendendo do Senhor. E assim, irmãos, que nós devemos fazer, escolher, estar aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor. Estar, irmãos, buscando em primeiro lugar o reino do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro e último ponto nessa noite é as escolhas boas que cada um de nós fazemos. Nós já estamos terminando esse estudo. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 9, nos fala: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Há um grande desafio que nós enfrentamos de compreendermos o melhor de Deus para a nossa vida. Não é fácil compreender o melhor de Deus para as nossas vidas, mas ao momento que nós, irmãos, nos envolvemos com o Senhor, temos intimidade com Deus, nós vamos entender, nós vamos começar a compreender o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós vamos compreender o melhor de Deus. Nós vamos, irmãos, entender a vontade de Deus. À medida que nós vamos, irmãos, mantendo um relacionamento com Deus, tendo uma intimidade maior com Deus, buscando ao Senhor, nós vamos, irmãos, começar a escolher o melhor ao invés do bom para as nossas vidas. Aí Deus, irmãos, vai começar através de nós influenciar também os nossos familiares, vai influenciar os nossos amigos. Deus, ele vai começar a nos usar em nome do Senhor Jesus. Então, viver, irmãos, em função da vontade de Deus, é isso que eu e você precisamos fazer. Buscar, em primeiro lugar, a vontade de Deus para a nossa vida, como eu já citei aqui, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas para isso, nós temos que escolher o melhor, que é buscar a vontade de Deus, que é buscar a presença do Senhor. Então, a escolha melhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, nos fala: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o que é mal. A quem nós podemos aqui, irmãos, comparar em escolher sempre o melhor de Deus? É claro, irmãos, que eu não poderia, nessa noite, deixar de citar o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, em todo o seu ministério terreno, ele sempre escolher a melhor vontade, a vontade de Deus. Ele, como homem, escolhia que a vontade do Pai fosse feita sobre a sua vida. Nós podemos, irmãos, compreender isso em Mateus, no capítulo 20, versículo 27, que nos fala: e qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus estava para fazer a vontade do Pai. Como homem, ele estava ali, a sua humanidade, para fazer não a sua vontade. É tanto que em um determinado momento da sua vida, quando ele se sentiu angustiado, quando ele suou gotas de sangue, que ele não estava mais ali sobre aquele corpo, aguentando, ele falou: Senhor, passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, irmãos, sempre fez a vontade do Pai. Como homem, ali, a humanidade fez a vontade do Pai. E Jesus, irmãos, ele falou no Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, muitos irmãos dizem que os cristãos do passado, eles começaram a dar muitos problemas, talvez por suas escolhas, mas Jesus Cristo, irmãos, no final da sua vida, ele permaneceu firme e forte. Como eu falei, no momento da angústia, ele fez a vontade do Pai. Então, buscar o melhor de Deus é ir além, mas ir além, escolher esse melhor não é fácil, vai nos custar. Vai, irmãos, nos custar um preço a fazer. Nós precisamos negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus em nossa vida. Fazendo isso, nós podemos, irmãos, fazer como o apóstolo Paulo, ele falou, oferecer a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, para nós buscarmos o melhor de Deus para a nossa vida, nós precisamos, irmãos, nos entregar totalmente ao Senhor, porque essa entrega vai trazer, irmãos, poder de Deus para nós, examinar nossas vidas e verificar se nós estamos dentro da vontade de Deus ou não. Como eu falei, nós precisamos ter uma intimidade com Deus para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Nós devemos, irmãos, abandonar tudo aquilo que nós desejamos e seguir ao Senhor, seguir a vontade de Deus para nós. Irmãos, nessa noite eu peço que você fique de pé em nome do Senhor Jesus. Nós queremos encerrar esse culto em nome do Senhor Jesus com louvor. Nosso irmão Claudinho vai nos ajudar nessa noite. Espero que você tenha, assim como eu, aprendido mais a palavra do Senhor, a saber que muitas vezes nós não escolhemos o melhor. Muitas vezes nós estamos escolhendo o bom ao invés do melhor. Então, nessa noite, o Senhor Jesus, Ele está aqui neste lugar. Eu quero que você feche os seus olhos em nome do Senhor. Nós vamos fazer uma oração sincera com Deus. Vamos ser sinceros com Deus nessa oração em nome do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós aprendemos nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, que muitas vezes, Senhor, nós erramos, meu Pai, por não escolher o Teu melhor para as nossas vidas. Ó Deus, e essas escolhas, Senhor, muitas vezes, Senhor, nos traz consequências irreparáveis. Ó Deus, nessa noite, Jesus, nós queremos ser sinceros contigo, ó Pai. Ó Deus, se nós temos feito escolhas erradas em nossas vidas, nessa noite, nós decidimos, meu Pai, ó Deus, te escolher, Senhor. Nós decidimos, meu Pai, escolher a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, se nós queremos, meu Pai, alcançar o céu, se nós queremos, Senhor Jesus, um dia estar contigo, nós precisamos saber que temos que escolher o melhor nessa terra. Nós temos, Senhor, saber escolher a Tua vontade e não a nossa, porque por uma escolha nós podemos perder a salvação, Senhor. Mas nessa noite, me perdoar as nossas falhas, me perdoar os nossos erros, Senhor. Nos purifica, muda, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, muda a nossa mente, Senhor, que possamos ter a mente de Cristo, que possamos pensar nas coisas que são lá do alto e acreditar que o Senhor está conosco, confiar no Senhor cada vez mais, porque o Senhor virá buscar a sua igreja em nome do Senhor, que possamos acreditar e escolher te servir, ó Deus, em nome do Senhor, com sinceridade, buscando o Senhor cada vez mais em nome do Senhor Jesus.